Abençoados e eleitos de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, que alegria poder estar aqui novamente, falando com vocês, compartilhando a mensagem da graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus. Que coisa maravilhosa! Aqui quem vos fala é o vosso irmão Aldair. Estamos unidos em Cristo. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Olha, o tema de hoje é a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos, através de algumas leituras, nós vamos observar como o Criador, como Cristo vê a sua igreja. Às vezes a gente fica imaginando, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. E às vezes nós não entendemos, ou entendemos de uma forma errada. Porque igreja são pessoas, igreja são vidas, a quais Cristo comprou pelo alto preço, que é o sangue que ele derramou na cruz. É isso que nós precisamos entender. Igreja não tem nada a ver com construção, não é isso? Igreja são pessoas. A palavra igreja quer dizer eclésia, que o significado lá no hebraico é chamados para fora, ou sair para fora. Isto é o significado de eclésia, igreja. Jesus então estava ali diante da lei de Moisés, do templo de Salomão, uma lei com 613 mandamentos, como eu tenho dito aqui no canal. E Jesus então estava ali fundando a igreja dele. Jesus, quando a gente está ali, como nós temos aqui no canal, esta série que a gente está dando início a uma série, onde o nome é Conhecendo Jesus de Nazaré. Vai ser muito importante, eu indico a vocês, assista aqui os vídeos dos temas, mas assista também a série Conhecendo Jesus de Nazaré, porque ali a gente vai ter um entendimento, vai estar conhecendo realmente Jesus. Qual que era a missão de Jesus? Jesus estava fundando a igreja. Jesus nasceu debaixo da lei, participando da lei de Moisés, praticando a lei de Moisés, como nós já vimos aqui, colocando um ponto final ali na cruz, isto encerrando tudo ali na cruz, quando ele disse está consumado. Mas Jesus estava fundando a igreja dele, ele estava chamando as pessoas para seguir a ele. E esse chamado era para sair da lei, era para sair do templo de Salomão. Então Jesus não estava fundando uma igreja lá dentro do templo de Salomão, ele ia lá para chamar, para sair para fora. Então a igreja, que são vidas, o significado é chamados para fora. Para fora da onde? Para fora da lei de Moisés, para fora do templo de Salomão. Eu estou falando com base na Bíblia, eu estou falando com o que nós temos em mãos, que é o que está escrito. Quando a gente está aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ter estudo aqui no canal, como eu disse, com uma série aí Conhecendo Jesus de Nazaré, que vai deixar bem claro para a gente que Jesus fundando a igreja e chamando para sair para fora, porque ele praticava a lei, mas ele veio para pôr um ponto final nela. Não era para os homens continuar, não era para os judeus continuar na prática da lei. E Jesus então estava ali fundando a igreja. Igreja, eclésia, chamados para fora. A igreja de Cristo são vidas. A igreja é eu e é você. Indiferentemente do que a gente está vivendo aqui na carne. Às vezes hoje você não participa de grupo nenhum. Não tem, você é a igreja. A igreja de Cristo são vidas. Não importa aonde que você também está participando. Todos são a igreja de Cristo. Não importa. Às vezes você acredita em uma coisa, o outro acredita em outra. Não importa. Às vezes isto é só falta de conhecimento que nos leva ali a acreditar no que é apresentado para a gente. Mas Deus vê a igreja de uma outra forma. Deus vê a igreja como pedras vivas. Não tem nada a ver com tijolo. Vamos ver. Olha, leia comigo. O tema então é a igreja de Cristo. Nós vamos entender um pouco o que é a igreja de Cristo. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo de número 4 e 5. Leia comigo. Olha, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada
é verdade pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. O que Pedro está querendo dizer? Pedro está convidando as pessoas, né, os ouvintes dele dessa carta que ele está escrevendo. Pedro então está dizendo: chegai-vos a ele. A ele a quem? A Cristo, a pedra viva. Rejeitada é verdade pelos homens. Então, Pedro aqui está falando do Cristo ressuscitado. Está chamando para que nós possamos chegar ao Cristo. Aquele que foi rejeitado. Quando que ele foi rejeitado? Na pessoa de Jesus de Nazaré. Pedro então está falando, porque aqui Pedro está depois da cruz. É aquela questão que nós já temos um entendimento, né? Como nós tivemos um tema aqui no canal, que mostra o antes da cruz e o depois da cruz. Pedro então aqui está depois da cruz. Pedro então está apontando para o antes da cruz. Pedro está falando, antes da cruz, aquele que foi rejeitado. Agora não, ele é o Cristo ressuscitado. Aí Pedro diz, chegai-vos a ele. Vamos continuar. Pedro diz, chegai-vos a ele, pedra viva, rejeitada é verdade. Porque ele foi rejeitado pelos judeus, certo? Rejeitado pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas. Vamos analisando os textos. Olha como que é chamado a igreja, as pessoas. Nós somos chamados de pedras vivas, pedras que andam. Vamos, olha. Também vós, do mesmo modo, como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual. Aqui o chamado é para que a gente se junta como pedras vivas, formando um edifício espiritual. Não é um edifício material. Não tem nada a ver com parede, certo? Tem que ter o local. Temos que ter para nós sair do sol, do sereno, da chuva. Tem que ter. Não importa o local. Onde que estiver 2 ou mais reunidos, ali sim está a igreja de Cristo. Porque tem pessoas, tem pedras vivas. Olha, então aqui a palavra está ensinando para a gente. Prestai a construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então a gente observa, é umas leituras que a gente vai entendendo. A igreja é formada de pedras vivas, de pessoas, eu e você, todos que estão aí espalhados em vários e vários locais, acreditando em várias coisas, às vezes por falta de entendimento, por falta de ler, por falta de observar, não é isso? Deus ainda não decidiu a dar o entendimento, mas sendo da vontade de Deus, todos que ouviram a mensagem da verdade, vai receber o entendimento direto do Espírito Santo. E vai entender que igreja não é parede, igreja não é construção, igreja são vidas. Não adianta a gente às vezes falar, não, mas igreja somos nós. Mas não viver isto, nós temos que praticar isso. Não adianta, eu digo, não, igreja somos nós. Aí de repente eu falo, você vai aonde? Eu vou à igreja. Mas como que vai à igreja, sendo que igreja somos nós? A igreja de Cristo hoje, com esta pandemia que estamos vivendo, a igreja está toda dentro de casa. A igreja está se reunindo. O marido com a esposa, o pai com a filha, o filho com o pai, com a mãe. A igreja está se reunindo dentro de casa. A igreja nunca fica fechada. O que fecha é construção. São portas de madeira que fecham. Mas a igreja de Cristo, ela nunca fecha. Vamos crescendo nesse conhecimento. Olha, vamos também aqui em Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 9 e no versículo 10. Aqui diz, mas vós sois uma raça eleita. Olha que coisa. A igreja de Cristo, as vidas, as pedras vivas, que forma a construção, o edifício espiritual, que é a igreja, porque a igreja de Cristo é espiritual. Aqui diz então, mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade. Puxa vida! Mas que palavra bonita que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo aqui, o que eu entendo, que a igreja de Cristo é propriedade
exclusiva de Deus. Nós somos de propriedade particular de Deus. Eu e você, todos nós, todas as pessoas, os eleitos de Deus, precisam ouvir essa mensagem. Nós precisamos entender o que realmente diz a palavra a nosso respeito. Nós não somos um pó da terra, nós não somos um derrotado, nós não somos um pecador. Olha como Deus vê a igreja. Eu vou repetir, olha. Mas vós sois uma nação santa, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de sua particular propriedade. Propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer, quem está na sua vida, no comando da sua vida, é Deus, porque você pertence a Ele. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Isso é maravilhoso a gente saber dessas coisas. Eu me regozijo de alegria com esta palavra. O meu espírito abraça essa palavra e a minha alma descansa com essas revelações. Olha, vamos dando sequência aqui. Então diz, no versículo de número 9, vamos continuar. De particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não ereis povo, mas agora sois o povo de Deus. Que não tinheis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Não é que você vai alcançar, você já alcançou misericórdia. Não é que você vai ser uma propriedade, você já é uma propriedade exclusiva de Deus. Vamos continuar. O apóstolo Paulo aqui em Efésios também vai falar da igreja de Cristo. Porque o nome do tema de hoje é a igreja de Cristo. Pedro já está dizendo aqui o que Pedro fala da igreja. O que Deus pensa da igreja. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. A igreja está perfeita. A igreja é eleita. Olha, vamos crescer nesse entendimento. Efésios, no capítulo de número 1, no versículo 3 e 4. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, aqui nesta carta que ele escreve aos Efésios, a gente vai observar. Paulo aqui então, aos Efésios, Paulo diz assim, olha, versículo de número 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Vamos respeitar aqui as conjugações verbais. Nós não podemos ficar lendo a Bíblia e não respeitar, a língua portuguesa, não respeitar as conjugações verbais. Aqui a palavra está dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Esse nos abençoou, eu vejo aqui que o verbo está no passado. Paulo aqui então, depois da cruz, Paulo está dizendo de algo que aconteceu na cruz. Então Paulo está dizendo que nós já somos abençoados. Pedro diz que nós somos nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Paulo agora já vai dizer para nós que ele nos abençoou. Bênçãos espirituais, coisas que foi realizada no seu espírito. Você não precisa estar buscando essas bênçãos espiritual, porque você já é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Você crer no que está escrito, meu amado irmão? Porque eu creio. Olha, eu vou repetir. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espiritual nos céus em Cristo. Às vezes a gente tem um pensamento de buscar bênçãos. Nós podemos entender que Deus continua sempre nos abençoando com bênçãos materiais, que nós precisamos sim para estar alimentando, para estar nos sustentando. E Ele faz isso, Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Mas as bênçãos espirituais, as conquistas da cruz, nós precisamos conhecer estas conquistas. Nós precisamos entender que nós, que eu e que você já somos abençoados. Por isso vocês veem aí no início do nosso estudo, quando às vezes eu digo abençoados e eleitos de Deus. É por isso, porque eu estou com base aqui no que diz o Evangelho da graça de Deus. Porque o Evangelho diz que você é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Eu creio.
E sei que você também, ao ouvir esta verdade, vai estar crendo na palavra da verdade. Olha, então no versículo 4 diz: nele nos escolheu. Você não é escolhido numa reunião, você é escolhido lá na cruz. Você é escolhido antes de tudo existir. Leia comigo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque a obra foi feita no nosso espírito. Então nós, o povo eleito, o povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, a igreja, que somos todos nós, eu e você, que está aí às vezes vivendo debaixo de um engano, vivendo às vezes sem saber destas maravilhas, vivendo sem conhecer o evangelho da graça de Deus, sem saber da herança que Deus preparou para todos nós, sem saber das conquistas da cruz. Não é culpa, isto tudo é falta de conhecimento. Tudo é de Deus. Todas estas coisas é de Deus. E no tempo certo, Deus também vai revelar. Porque evangelho não é que a gente ensina. Evangelho não tem como você ensinar. Evangelho você tem que ler e apresentar. Mas evangelho é revelar. Tem que ser revelado. E não é um homem que revela o evangelho. O evangelho é revelado por Cristo, pelo Espírito Santo. O evangelho é por revelação. Olha, e eu sei que Cristo vai revelar a todos nós. Vamos crescendo nesse entendimento. Aqui diz: nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. No versículo 5 diz que nós somos predestinados. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. São revelações que Paulo trouxe do terceiro céu. A gente não encontra isto aqui lá no Antigo Testamento, em Malaquias, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós não encontramos. Nós encontramos aqui no Novo Testamento, de Romanos a Hebreus. Aqui sim que está as conquistas da cruz, que transcende todos os tempos. E nós precisamos tomar posse dessas conquistas. Vamos também aqui em Efésios, no capítulo de número 5, no versículo 25. Leia comigo, olha. Efésios, capítulo 5, versículo de número 25 até o 27. Olha, para a gente estar encerrando então o nosso tema de hoje, onde o nome é A Igreja de Cristo. Vamos ver como Deus, como Cristo vê a sua igreja. Porque muitas vezes a igreja é apresentada como pecadora, como um pó da terra, como que não vale nada, como que tem culpa, como que tem que pagar um preço, sendo que o preço já foi pago. E olha que o preço, nós tivemos um estudo que mostrou para nós que não foi com ouro e nem prata, foi com o sangue de Cristo. Uai, nós não podemos desfazer do sangue de Cristo. É um preço alto que foi pago. Então a igreja não está na situação por baixo. A igreja está reinando com Cristo e vivendo em perfeita vitória. Nós temos que parar de nos olhar somente em carne, porque a nossa carne tem defeito, a nossa carne tem debilidade, mas o nosso espírito está perfeito. Olha, vamos em Efésios capítulo 5, no versículo de número 25 ao 27. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então Paulo aqui está usando de uma alegoria. Paulo está dizendo, do mesmo jeito que Cristo amou a igreja, os maridos também convém amar as mulheres. Então Paulo diz: e vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a gente vê aqui verbo no passado, se entregou. Paulo está depois da cruz. Então foi feito algo ali na cruz. Foi feita uma entrega. Cristo se entregou pela igreja, que são vidas. Vão lembrando, Cristo não se entregou pelo templo de Salomão, pelas construções luxuosas do templo de Salomão. Hoje não existe mais o templo de Salomão. No ano 70 depois de Cristo, Cristo morreu, Jesus morreu no ano 33, ressuscitou, mas no ano 70, 37 anos depois, o templo de Salomão foi totalmente destruído. O exército romano invadiu Israel, Jerusalém, e destruiu o templo. Aquele templo, não existe mais aquele templo de pedra, aquele templo luxuoso que era o templo de Salomão.
não é isso? Mas Paulo aqui está se referindo como o que Jesus fez pela igreja. Ele se entregou por ela. Com qual finalidade? Fala para nós, Paulo. Paulo então vai dizer no versículo 26, para que Jesus se entregou naquela cruz? Por que Jesus derramou o seu sangue pela igreja, pelas pessoas? Leia comigo, versículo 26, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Que banho de água é essa que Jesus deu na igreja? O sangue que ele derramou na cruz. Através da palavra que ele falou, que ele ensinou, que ele deixou. Aqui ele está dizendo, olha, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. E eu entendo aqui, não só eu como o povo da graça de Deus, entende aqui que a igreja, ela está purificada. A igreja está santificada. Porque o verbo está no passado. Aqui está dizendo que ele se entregou. Com qual finalidade? A fim de purificá-la. Não purificou? A fim de purificá-la. A fim de santificá-la. E aí, não conseguiu? Ele falhou? Jesus fracassou na cruz? Ele não purificou a igreja? Ele não santificou a igreja? Você ainda precisa de buscar santificação? Você ainda precisa de buscar purificação através de outros meios? Você precisa tomar banho? Você precisa se lavar para se purificar? Ou Jesus não falhou? Ou Jesus foi perfeito? Se na cruz ele se entregou pela igreja, ele derramou sangue e a palavra diz que ele purificou, que ele santificou. Você crê? Eu creio. Eu creio. Eu me vejo então em espírito. Posso ter defeito na carne, porque eu estou num corpo de carne. Eu não estou dizendo aqui da minha carne, eu estou dizendo do meu espírito. O meu espírito está perfeito, porque a obra foi feita no nosso espírito, no meu espírito e no seu espírito. A igreja de Cristo está purificada, santificada pelo sangue da cruz. Olha, eu creio no que está escrito, meus queridos. Vamos ver, olha. A fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha como que Jesus, que Cristo, que o Criador vê a igreja. Eu vou repetir no versículo 27. Olha, para apresentar, ele se entregou, derramou sangue por ela, purificou ela, santificou ela, tudo pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Não é uma igreja derrotada, não é uma igreja que está cheia de culpa, não é uma igreja que está decaindo, mas sim uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa. Porque a igreja não é conjunto de gritaria, não é conjunto de palavras que não tem base na Bíblia. A igreja são vidas que está purificada e santificada pela palavra de Deus. Nós só precisamos ler e crer. Então aqui está dizendo, olha, para apresentar a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui não está falando de carne, meus amados. Aqui está falando de uma obra que foi feita no nosso espírito. Deus vê a igreja desta forma. Uma igreja inculpável. Deus vê a igreja gloriosa. Uma igreja sem ruga, sem mancha e sem defeito. Assim é a igreja de Cristo. Nós vamos entender isto no decorrer dos nossos estudos. Por que que o Evangelho da Graça diz que a igreja está assim, sem ruga, sem mancha e sem defeito? Isto é maravilhoso. Nós vamos descobrir juntos. Vamos aí crescer nesse conhecimento. Eu agradeço a todos que estão aí acompanhando esse estudo. Um grande abraço, né? Nós vamos voltar aqui com mais estudos. Nós vamos estar agora aproximando, né, de um momento onde nós vamos tratar de uns assuntos, né, mais delicados aqui dentro das Escrituras. Mas nós precisamos nos buscar dentro das Escrituras as respostas para a nossa vida, para que nós possamos viver de fato e de verdade um descanso de alma. Até o próximo estudo.
graça e paz.